anunciamos a salvação de Jesus Cristo graças à generosidade de coração de Josefa Vieira dos Santos, de Presidente Dutra, no Maranhão, que também contribui com a Associação do Senhor Jesus. Seja você também um sócio evangelizador. A Associação do Senhor Jesus precisa de você. Josefa, um abraço especial para você, de Presidente Dutra, do Maranhão. Um abraço para todos vocês do Maranhão que nos acompanham. Muito obrigado pela contribuição. A nossa TV, ela só chega aí na sua casa graças à contribuição de cada um de vocês. Então eu agradeço de coração, em nome de toda a TV Século XXI, pela sua contribuição. E agradeço também a Márcia de Vasconcelos Silva, de Guaxupé, Minas Gerais, porque ela se tornou uma nova sócia da Rede Século XXI. E nós recebemos várias participações no nosso intervalo. Agradecemos a contribuição de cada um de vocês através do seu e-mail. E olha, já vão concorrer ao nosso sorteio. Falando nisso, vocês que ligarem, que participarem do nosso programa hoje, estão concorrendo a um livro do Padre Alexandre. Aliás, são 3, não é, Padre Alexandre? Ela é Minha Mãe, uma experiência do Papa Francisco com Nossa Senhora, relatada pelo Padre Alexandre, e também o CD Sempre Maria, da Maria do Rosário. Padre Alexandre, como é que fica essa questão de Nossa Senhora que mexe com as consciências das pessoas? Porque no seu livro você relatou, e eu vou falar só por cima, para vocês aí de casa lerem ele. Vocês também podem, se não ganhar no sorteio de hoje, você pode ligar aqui para a TV e comprar na nossa livraria, que esse livro já está disponível. Como é que foi essa experiência das confissões de Lourdes, que o Papa Francisco fala? Lourdes é como o Santuário Nacional de Aparecida para eles, né? O Santuário de Nossa Senhora de Lourdes é a padroeira da Argentina. Eu até pensava que ele tinha uma vinculação com Nossa Senhora de Lourdes já desde pequeno. Ele falou, sim, alguma vez eu fui, mas eu descobri realmente Nossa Senhora com as peregrinações juvenis que acontecem todos os anos da Arquidiocese de Buenos Aires para Lourdes. É um total de 1 milhão de jovens, mais ou menos, que peregrinam praticamente durante 3 dias, e os padres passam a noite, o dia, confessando, e ele acompanhava, como bispo auxiliar, a partir de 92, essas peregrinações. E ele disse que era muito forte perceber o carinho, a devoção das pessoas a Maria. E aí ele diz, aí eu descobri como ela mexe com as consciências, como ela toca as pessoas, descobri os milagres que Nossa Senhora faz, né, nesse contato com os peregrinos em Lourdes. Então ele, por exemplo, no momento, comenta durante a entrevista, eu percebi, por exemplo, como era diferente, que eu ficava horas e horas confessando. Ele chegava toda a tarde do sábado, durante a noite também, praticamente só dormia 1 ou 2 horas. Nossa. E passava o restante do tempo confessando. Ele dizia, eu percebia, quando eu me colocava do lado esquerdo da Basílica para confessar as pessoas, as confissões eram normais, né, como aquelas que a gente recebe nas paróquias. Os pecadinhos. Assim, os pecadinhos mais cotidianos, talvez, né? Mas quando eu me colocava do lado esquerdo, melhor, do lado direito, aí vinha aqueles peixes gordos, ele falava, aquelas baleias, uns pecados enormes de toda uma vida, fazia assim com a mão, né? Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, também me perguntava por quê, né? O que aconteceu que era diferente? Então a gente tem que imaginar que a igreja, a Basílica de Lourdes, as pessoas vêm pelo lado esquerdo, passam lá na frente por Nossa Senhora, sobem uma escadinha, como se fossem Aparecidas, mas por dentro da igreja. Entendi. Né? Então passam e depois saem. Então, as pessoas que vinham pelo lado direito da Basílica já tinham passado por Nossa Senhora, já tinham estado em contato com a imagem dela. Já tinham olhado para Nossa Senhora. Exatamente, e o Papa destaca muito essa questão do olhar. E ele diz que as pessoas vinham com os olhos assim meio molhados e vinham assim tocadas. E de repente eu perguntava para ela, e você viu Nossa Senhora? E aí a pessoa se emocionava de novo, né? Então, por isso, no fundo, ele dizia assim, Maria é como aquela mãe que coloca um pouco as coisas em ordem, que mexe com a nossa consciência, né, mas no bom sentido, e que nos ajuda a perceber realmente a nossa necessidade de ser melhor, né? Então, essa foi uma das experiências que ele fez, justamente, e às vezes ele dizia assim, por exemplo, ele conta no livro, ele não menciona quais eram os pecados, obviamente, mas ele simplesmente fala, chegou um rapaz desses meio assim pós-moderno, com uns brincos, cabelo longo, aquelas tatuagens, todo assim bem, ele usa a palavra pós-moderno, né? E senta e fala, o que se faz aqui? Aí ele falou assim, confissão. Ele falou,
Ah, eu acho que eu nunca confessei. Não, senhor, você deve ter confessado. Você fez a primeira comunhão? Fiz, mas não me lembro de ter confessado. Tudo bem, talvez você não se lembre, mas provavelmente você deve ter se confessado alguma vez. Mas o que se faz aqui? Se você quiser, você pode falar alguma coisa. Por que você está aqui? O Papa perguntou para ele. Aí ele falou assim, porque eu estou com um problema enorme. Aí contou o seu problema. E eu falei isso para minha mãe. E a minha mãe me falou assim, vai Aparecida que Nossa Senhora vai te dizer o que você tem que fazer. Vai a Lujan, né? Desculpa, Aparecida. Outra estive em Aparecida, então tudo bem. Vai a Lujan que Nossa Senhora vai te dizer o que fazer. E aí ele foi para Lujan, chegou lá naquela peregrinação, e aí esse jovem conta para o cardeal, né, que ele certamente não sabia que era o cardeal, e fala assim, e aí ele pergunta, e aí, mas então o que Nossa Senhora te disse? E ele falou assim, eu acho que eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Foi isso que eu percebi estando aqui. A inspiração. Aí o Papa, inclusive, olhou para mim e falou assim, então acho que eu estou sobrando nessa história. Não precisa mais de mim, né? Não precisa, parece que Nossa Senhora já te disse tudo, né, na sua consciência interiormente, não teve nenhuma visão, nada, mas ali, nesse contato com Nossa Senhora, isso mexeu com o menino e ele disse, eu tenho que fazer isso, 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 isso. E saiu com essa decisão. Né? Foi muito bonito perceber esses e outros exemplos, né? Eu, na verdade, tinha a intenção de fazer assim, um livro assim, mais teológico, mas as respostas do Papa eram todas bem práticas. E por isso que acaba sendo um livro, como eu menciono também, mais dirigido ao coração do que à razão, porque o Papa falou com o coração, ele contou casos. Eu fazia uma pergunta e ele trazia um caso. Né? Pois é, e é isso que eu estou intrigada, porque a primeira vez que eu entrei em contato com o livro, eu disse assim, mas será que é um livro mais devocionário, que vai falar de orações, vai ensinar a gente a rezar? E lá pelas tantas, você vai entrando na experiência do livro, nas partilhas que o Papa Francisco faz, e você vê que é algo que é mais interno, que tem mais a ver com experiência de vida. Exato. Por isso, vocês todos que estão em casa, qual é a sua experiência com Nossa Senhora? Olha, eu acabei de receber várias pessoas que escreveram para a gente. Muito obrigada pela sua contribuição. O pessoal está pedindo oração por toda a família, citando o nome de familiares, de amigos. Muito obrigada. Vocês todos já estão participando do nosso sorteio. Obrigada por acompanhar o nosso programa também. E já que o Papa Francisco vai até o coração das pessoas, numa parte do livro, Padre Alexandre, ele diz o seguinte: você quer saber tudo sobre Maria? Pergunte a um teólogo. Você é um teólogo, logo, né, doutorando em Mariologia, também já tem mais elementos. Mas você quer entender da fé das pessoas? Pergunte ao povo. Por que isso? Ele fala muito isso, né? Se você quer entender como amar Maria, pergunta para o povo. Olha o jeito que o povo ama Maria. Ele tem uma intuição que é mais até do que simplesmente uma experiência. Existe uma escola teológica na Argentina que foi assim chamada, eles não se autonominaram nunca, né? Mas Teologia do Povo. São alguns autores, um deles ainda está vivo, que é Juan Carlos Escanone, que é jesuíta, foi um dos professores do Papa. Então, pessoas que influenciaram na formação do Papa Francisco. E eles mostram que se a gente realmente tem um amor grande pelo pobre, se a gente acredita que Deus se revela no pobre, nós não devemos olhar de menos o tipo de religiosidade desse pobre e desse povo. Então, Deus se manifesta no povo e a forma com que o povo reza é algo também que nos revela Deus. Inclusive, ele diz assim, do documento de Aparecida, e olha que o documento é muito lindo e muito rico, ele fala, a página mais bonita do documento é a que fala da religiosidade popular. Olha. E o que ele destaca como avanço em relação às conferências anteriores é que em Aparecida não se fala só de religiosidade ou de piedade popular, que é o termo mais próprio para o cristianismo, mas se fala de espiritualidade popular. E ele admira, ele valoriza, ele percebe que o povo reza de uma maneira muito sincera e muito profunda. Eu posso dizer, e você já enfatizou no seu livro, que ele é um enamorado pela devoção popular? Totalmente. Ele é uma pessoa que brilha os olhos quando vê o povo rezando e ele reza como o povo. Não é à toa que ele, por exemplo, entrega flores. Não foi agora que ele fez na Coreia. A menininha que entregou para ele aquele buquê de flores, ele falou, vou entregar para Nossa Senhora. Esse negócio de entregar flores para Nossa Senhora, ele já fazia desde a devoção que ele tinha por Nossa Senhora Auxiliadora. E nos dias 24 de maio, ele ia à Basílica, lá no bairro de Almagro, em Buenos Aires,
levar flores para Nossa Senhora. Desde o primeiro dia de pontificado, ele foi levar flores para Nossa Senhora em Santa Maria Maior. E agora, na volta da Coreia, ele entregou flores novamente. Então, esse carinho, né? Essa coisa que é bem popular, é bem simples, mas é que é a forma com que o povo se expressa. Às vezes, os teólogos, né? Nem sei se eu posso me incluir entre eles, mas os teólogos temos, às vezes, o mau costume de desconfiar de tudo que é muito popular, com o perigo assim de dizer assim, isso tudo é muito piegas, né? Aquela coisa assim muito devocional. Só que o devocional bem equilibrado, bem conduzido, justamente, ele é um caminho maravilhoso de encontro com Deus, como o documento de Aparecida fala. Porque, na verdade, na minha casa eu aprendi a conhecer e amar Nossa Senhora vendo a minha mãe de joelhos na frente da imagem, rezando o terço, pedindo para nós, recebendo a imagem, a capelinha de Nossa Senhora, a família toda rezando. Quer dizer, não foi preciso grandes literaturas, grandes aprendizagens para ela passar esse ensinamento. É possível ainda hoje a gente educar os filhos e a família para essa devoção? Eu acredito que é necessário. Infelizmente, o Papa confia muito numa coisa que se está perdendo, que é o substrato católico do nosso povo. Essa coisa que a gente recebe de casa, de ver as pessoas rezando o terço, essa fé espontânea, hoje é cada vez menos. Por isso as famílias cristãs têm não só o dever, né, mas é um privilégio a gente poder conduzir os nossos filhos na fé cristã. E isso faz um bem não só para eles, mas para a sociedade, porque ali a gente vai estar plantando uma semente que em algum momento pode germinar. Se isso não está, depois que a criança já que a pessoa já é adulta, é muito mais difícil que ela adquira essa sensibilidade. Então, a espiritualidade popular ou a piedade popular é uma grande oportunidade para a gente crescer no nosso amor com Jesus e com a igreja, né? Às vezes, nem todas as pessoas que têm esse carinho por Nossa Senhora chegam a frequentar todos os domingos a missa, fazem tudo certinho como a igreja ensina, mas ali é a porta. E a gente não pode descartar ou não pode menosprezar. A partir dessa religiosidade, dessa devoção quase que espontânea, natural, a fé dessa pessoa vai crescendo, né? De fato, é difícil a gente encontrar uma pessoa que ame Nossa Senhora e que não ame Jesus. Sim. Né? É quase que automático. É um caminho, é um caminho, a gente conhece isso como um pensamento orgânico, como um sentimento orgânico, né? Se eu amo Maria, não vou não amar Jesus, né? Pelo contrário, aí eu tenho uma possibilidade, então, de conhecer mais Jesus, de conhecer mais a palavra de Deus, de frequentar mais os sacramentos. Mas se eu corto isso, eu estou cortando aquela raiz, talvez, que vai ajudar a que todo esse edifício da fé cresça na vida da pessoa. E o nosso tema de hoje, ela é a Mãe de Deus e a nossa mãe. De que forma Maria nos irmana? Como que isso acontece? Sendo mãe de Deus, sendo nossa mãe, como é que podemos nos sentir filhos, afilhados nessa relação? Assim como o Papa já afirmou, não é? Sim. Talvez depois eu possa contar como surgiu o título do livro, né? Justamente Sim. Ela é minha mãe. Mas, de fato, essa experiência que eu acho que todos fazemos, talvez essas pessoas que estão nos escutando, que estão nos assistindo, né, pela Rede Século XXI, tenham também essa experiência. Se a gente tivesse que dizer quem é Nossa Senhora para nós, talvez a primeira experiência seria justamente a de mãe. E a Igreja foi descobrindo isso com o tempo. Já no século V, houve uma grande discussão sobre se deveria usar o título de Mãe de Deus para Nossa Senhora. Então, no Concílio de Éfeso, ficou claro que como Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, né? Então ela não pode deixar de ser a mãe de Deus. Ela não é mãe de Deus enquanto Deus, porque Deus é eterno e sempre existiu. Mas ela é mãe de Jesus, ou do Deus encarnado. É mãe de Deus enquanto homem. Esse Jesus que é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Então, na verdade, o título Mãe de Deus foi para entender melhor Jesus, que naquela época ainda não se entendia muito bem como é que é isso. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Como é que vai ser isso? Então, como eles chegaram a essa fórmula clara de que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem, também está certo dizer que Maria é mãe de Deus. E com o tempo, as pessoas foram também percebendo que essa que tinha sido mãe de Deus e que ao pé da cruz foi dada a João como mãe, também ali recebeu uma missão de ser mãe dos filhos adotivos de Deus, que são aqueles que em Jesus se fazem filhos de Deus. Né? Então, é muito importante a gente perceber que o povo cristão foi percebendo isso naturalmente, foi recorrendo
ao auxílio, à proteção de Nossa Senhora. As orações mais antigas é do século III, já dirigida a Maria, pedindo a intercessão dela. É a oração, a vossa proteção recorremos, que o Papa reza muito, é das orações que ele reza todos os dias. Mas né? é interessante isso que o senhor fala sobre... Nós somos irmãos, filhos de Maria por causa de Jesus, porque da mesma forma nós somos filhos de Deus por causa de Jesus. Exatamente. É Ele que nos irmana. Então, na verdade, a nossa fé a Maria, em todo momento, tem como centralidade a pessoa de Cristo. Sempre. E isso é sempre importante a gente destacar, né, para que as pessoas não se percam, como se a gente estivesse fazendo uma adoração a Nossa Senhora, de jeito nenhum, né? Nós temos uma veneração a ela por tudo que ela significa na vida de Cristo, né? E graças à filiação que recebemos em Cristo, então podemos também ter Maria como nossa mãe. E ela então nos une como irmãos. O documento de Aparecida, o documento de Puebla, né? Vários documentos da igreja falam claramente que Maria, ela ajuda nessa experiência de família que a igreja faz, porque ela irmana, né, os cristãos, porque ela é mãe de todos. Né? E isso também é importante de perceber. Se Maria é mãe de todos os cristãos, mãe da humanidade, mãe da igreja, que é o título que Paulo VI fez questão de proclamar durante o Concílio Vaticano II, então nós também somos irmãos entre nós. Da mesma maneira que somos filhos de um mesmo pai, e, portanto, em Cristo somos filhos de um mesmo Pai e, portanto, somos também irmãos. Então, Maria ajuda a que a igreja se sinta família, diz o documento de Aparecida. Muito bem, e aí na sua casa, Maria também faz com que vocês se sintam mais família, com que a sua família se reúna mais em nome da oração, em nome da unidade entre vocês, com os vizinhos, com os amigos. Então, escreve pra gente, conta a sua experiência. Nós estamos hoje fazendo o sorteio do livro do Padre Alexandre. Ela é a minha mãe, que conta a experiência do Papa Francisco com Nossa Senhora, e ele teve o prazer e a graça de escrever, e também o livro da Maria, o CD da Maria do Rosário, Sempre Maria. Então, escreve, liga aqui pra gente, participa. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Nossa fé atesta o amor de Deus por nós em várias circunstâncias, e os milagres eucarísticos nos dão a proporção deste amor. A revista Brasil Cristão deste mês conta tudo sobre o milagre eucarístico de Mersem, na Holanda. Confira!